Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos olhar juntos um documento bem recente e importante do Dicastério para a Doutrina da Fé. É a Nota Doutrinal Mater Populi Fidelis, que significa Mãe do Povo Fiel. Isso mesmo. Ela foi publicada agora, 4 de novembro de 2025, e toca em pontos, assim, às vezes delicados, né? Alguns títulos de Maria que geram debate e também como ela coopera na obra da salvação. Exato. A nossa missão aqui é tentar extrair o essencial desse texto oficial, sabe? Para clarear um pouco como a Igreja Católica vê hoje certos aspectos da devoção a Maria. A fonte é essa nota doutrinal mesmo. Exatamente. E é bom dizer, né, esse documento ele não surgiu do nada, assim. Ele é uma resposta, na verdade, a consultas, até propostas que chegaram lá em Roma. Ah, interessante. Principalmente sobre esses títulos que você mencionou. Corredentora, medianeira. Então o objetivo é meio duplo, sabe? Por um lado, esclarecer o que é, digamos, teologicamente aceitável e o que não é, em termos de títulos. Certo. E, ao mesmo tempo, aprofundar a própria compreensão da devoção mariana. O foco principal acaba sendo a maternidade de Maria para com os fiéis, né? Mas sempre, claro, à luz do mistério de Cristo. Ele é o único mediador, o único redentor. Isso é chave. Entendi. É uma busca por clareza doutrinal, por fidelidade católica, mas, e isso é interessante, também com um olho no diálogo ecumênico, sabe? Porque esses títulos podem ser um ponto mais sensível nesse diálogo. Faz sentido, esse equilíbrio. E parece que o documento tenta valorizar a fé do povo, a piedade popular, mas sem abrir mão da precisão teológica. É isso? Tem uma preocupação com ideias que talvez fujam um pouco do centro da doutrina? Perfeitamente. É bem isso. A nota reconhece, sim, a força, a beleza da piedade popular. A gente sabe, né? Maria como refúgio e intercessora. Sim, muito forte. Mas justamente por isso ela quer orientar essa devoção. Evitar, talvez, desvios ou exageros que possam, sem querer, acabar obscurecendo a centralidade de Cristo. É um esforço de discernimento, sabe? O que é autêntico e o que pode gerar confusão, ou até distorção. Uhum. E o que chama atenção é a base sólida que ela busca. Vai fundo nas Escrituras e depois complementa com a tradição, os padres da Igreja e o magistério mais recente, especialmente o Concílio Vaticano II. É bem fundamentada. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso, né? Pelo começo, pela fundação de tudo, como é que o documento estabelece essa cooperação de Maria na obra da salvação? Qual a base bíblica, teológica que ele apresenta? Olha, o texto faz um percurso bíblico bem cuidadoso. Ele vai lá atrás, em Gênesis 3,15, a promessa da mulher cuja descendência esmagaria a serpente, né? Vê ali um prenúncio dessa participação de Maria na vitória de Cristo. Certo, o proto-evangelho. Isso. Aí, no Evangelho de João, é muito significativo que Jesus chame Maria de mulher, tanto em Caná quanto lá no Calvário. Parece que ele está conectando ela à sua hora, sabe? O momento da redenção. E, claro, o momento chave na cruz, né? João 19. Jesus a entrega como mãe ao discípulo amado. E o verbo grego que João usa ali, o lambanô, Lambanô? sugere mais que só um acolhimento físico, sabe? É um acolher na fé, dentro da comunidade dos discípulos. E tem o Apocalipse também, né? A visão da mulher vestida de sol, mãe do Messias e do resto da sua descendência. Tudo isso reforça essa perspectiva. Além dessas passagens mais, digamos, simbólicas, a nota também destaca o papel dela como testemunha direta dos eventos. Sim, isso é fundamental. Maria é apresentada como uma testemunha privilegiada, especialmente dos mistérios da infância de Jesus que Lucas e Mateus narram. Verdade. Pensa bem, Lucas fala no prólogo das testemunhas oculares. Quem mais, senão Maria, poderia ter passado aqueles detalhes tão íntimos, né? Ela estava lá, guardando tudo no coração. E a presença dela é constante nos momentos decisivos, ao pé da cruz e depois no cenáculo, perseverando em oração com os apóstolos, esperando o Pentecostes. Ela está lá. E o Evangelho de Lucas parece ter um peso especial nessa argumentação, né?
pelo que você falou. Sem dúvida. Lucas retrata Maria de uma forma muito singular. Ela é a nova filha de Sião, sabe? Aquela que encarna a alegria messiânica que Israel esperava. Ah, que bonito isso! E na visitação, o encontro com Isabel. Ali fica clara a conexão inseparável entre a missão de Cristo e a cooperação de Maria. Isabel, cheia do Espírito Santo, a reconhece. Bem a mãe do meu Senhor. Sim. E tem aquela dupla bênção, né? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E depois a proclamação, Maria é bem-aventurada porque acreditou. Isso ressalta que a grandeza dela vem da fé, da resposta ao plano de Deus que se cumpre nos humildes. Saindo um pouquinho da narrativa bíblica em si, como é que a tradição da igreja, o magistério, foram construindo em cima dessa base? Olha, a tradição patrística, lá nos primeiros séculos, focou muito na encarnação. Daí vieram títulos essenciais como Theotokos, Mãe de Deus, né? Definido lá em Éfeso, super central para a fé cristã. Sim, fundamental. A Hiperterno sempre virgem, Panágia toda santa, e a figura de Maria como a nova Eva, aquela que com seu sim desfaz o nó da desobediência da primeira Eva. Isso é muito forte nos padres. Santo Agostinho, por exemplo, já usava o termo cooperadora na obra da redenção. Já naquela época? Já. E a liturgia, especialmente a oriental, com seus hinos, seus ícones, a odegetria, aquela que aponta o caminho, que é Cristo, é a fé rezada, né? Lex orante, lex credendi. A lei da oração é a lei da fé. E mais tarde, no Ocidente... Mais tarde, sim, a partir do século XII, mais ou menos, no Ocidente. Figuras como São Bernardo, por exemplo. A teologia começou a explorar mais a participação de Maria na paixão de Cristo. E aí, chegando no magistério mais recente, o Concílio Vaticano II. Especialmente naquele documento-chave, a Lumen Gentium, ele reafirmou com todas as letras, Maria não foi um instrumento passivo, não. Certo. Ela cooperou livremente, ativamente, pela fé e pela obediência. E essa cooperação, veja bem, não é algo só dela isolado. É fruto da iniciativa do Pai, da entrega do Filho a Kenosis e da ação do Espírito Santo que a fez cheia de graça. Vem da Trindade. Certo. E é aqui que a conversa talvez fique mais delicada, né? Porque o documento entra na análise desses títulos específicos que causaram e ainda causam certo debate. Vamos começar pelo mais controverso. Corredentora. O que a nota diz sobre ele? Sobre corredentora, a nota é bastante clara. Ela faz um breve histórico. O termo apareceu lá pelo século XV, talvez para diferenciar de um uso anterior de redentora, no sentido de mãe do Redentor apenas. Entendi. Alguns papas, sim, como Pio XI, usou ocasionalmente, mas nunca houve uma definição dogmática. E o Concílio Vaticano II, pensando em razões teológicas, pastorais, ecumênicas, preferiu não usar o título. São João Paulo II usou algumas vezes, poucas, mas sempre ligando a união de Maria com os sofrimentos de Cristo na cruz. Mas as objeções teológicas a esse título foram ficando mais fortes com o tempo, né? O cardeal Ratzinger, antes de ser papa, falou bastante sobre isso. Sim, e de forma bem incisiva. O então cardeal Ratzinger, lá em 96 e depois de novo em 2002, expressou reservas sérias. Ele argumentou que o significado do termo não era claro, sabe? A doutrina sobre ele não estava madura. Faltava base sólida na escritura e na tradição dos padres. E a própria palavra. Ela se distanciava da linguagem da Bíblia, da liturgia. A preocupação principal dele, e que a nota ecoa fortemente, era o risco de obscurecer a centralidade absoluta, a suficiência da redenção que só Cristo realizou. Certo. Ele temia que o título pudesse sugerir uma cooperação no mesmo nível, sabe? O que contraria a fé que a gente vê em Efésios 1, Colossenses 1, Cristo como única fonte de tudo. Ratzinger chegou a chamar o termo de equívoco. Pesado. E o Papa Francisco também se manifestou nessa mesma linha. Exatamente. O Papa Francisco mais de uma vez expressou sua oposição ao uso do título. Ele destacou que Maria sempre se apresentou como serva, como discípula, nunca como corredentora. Verdade.
Ele afirmou que o Redentor é único e que a redenção que ele fez é perfeita, não precisa de acréscimos, nem admite duplicações. Então, qual é o veredito final da nota doutrinal sobre corredentora? O que ela conclui? A conclusão é bem direta. O uso do título é considerado sempre inoportuno, é a expressão usada no parágrafo 22. O argumento principal é esse risco de obscurecer a mediação única e salvadora de Cristo. Como diz lá em Atos 4:12, né? Não há salvação em nenhum outro nome. Categórico. Exato. O título pode gerar confusão, não ajuda a clarear a fé e, o que é paradoxal, acaba não honrando Maria da forma mais adequada. Porque a maior glória dela é apontar para Cristo, nos levar a Ele. Como em Caná. Fazei o que Ele vos disser. Entendido. A posição é bem firme quanto à corredentora. Vamos então para outro título. Medianeira. Esse parece ter uma aceitação maior, né? Na devoção, na história. Como a nota trata esse? Medianeira tem, de fato, uma história mais longa, mais complexa na tradição. Tanto no Oriente, lá a partir do século VI, quanto no Ocidente, mais a partir do século XII. Sério? Desde o século VI? Sim, com figuras como André de Creta, Germano de Constantinopla. E teve até um pedido formal para definir como dogma no início do século XX. O cardeal Mercier da Bélgica liderou isso, mas o Papa Bento XV não aceitou. Aprovou só uma festa litúrgica, e o Vaticano II também falou do tema, mas optou por não fazer uma definição dogmática. E qual é o nó teológico aqui? O que exige essa cautela toda com o título medianeira? O ponto central, de novo, é aquela afirmação bíblica fundamental de 1 Timóteo 2, 5 e 6. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. A mediação de Cristo é única na sua natureza, na sua eficácia. Por quê? Porque ele é, ao mesmo tempo, Deus e homem. É o que a teologia chama de união hipostática. União hipostática, certo. Essa união única das duas naturezas na pessoa de Jesus. É isso que faz dele a ponte perfeita entre Deus e a humanidade. Então, aplicar o termo medianeira a Maria, que é uma criatura, exige muita precisão, para não diminuir essa singularidade da mediação de Cristo, entende? Mas existe algum sentido em que o termo pode ser usado de forma aceitável, segundo a nota? Sim, o documento reconhece que a palavra mediação pode ser usada no sentido mais amplo, como sinônimo de cooperação, ajuda e intercessão. Ah, ok. Nesse sentido, a participação de Maria na encarnação com o seu sim, a intercessão dela em Caná, eles não têm mais vinho, são formas reais de cooperação e de uma mediação subordinada. Ela age em favor dos homens, apresentando as necessidades a Cristo. E o Vaticano II, como é que ele lidou com essa questão? Ele usou o termo medianeira? O Concílio Vaticano II, lá na Lumen Gentium, foi muito cuidadoso. Ele preferiu usar outros termos: cooperação, auxílio materno, múltipla intercessão, proteção maternal. Quando ele usa a palavra medianeira para Maria, ele faz isso com qualificativos muito claros. Enfatiza que a mediação dela é totalmente subordinada, totalmente dependente da de Cristo. Ela não acrescenta nada à mediação de Cristo, mas manifesta a eficácia dele. Certo. A chave teológica que o concílio usa e que a nota retoma é a ideia de uma mediação participada. Quer dizer, a mediação única de Cristo, ela é vista como inclusiva. Ela não exclui, mas pelo contrário, ela possibilita, ela suscita diversas formas de cooperação na obra da salvação. Ah, entendi. Inclusiva. Isso. A Lumen Gentium, no número 62, afirma que essas cooperações todas derivam da única fonte, que é Cristo. Ele mesmo capacita os discípulos a cooperarem com ele. Lembra de Jesus dizendo que faríamos obras maiores que as dele? Sim, em João. Exato, João 14:12. Maria participa dessa cooperação de um modo único, eminente, claro, por ser a cheia de graça, mas a participação dela é sempre fruto dos méritos de Cristo e totalmente orientada para ele. Então, se corredentora,
é inadequado. E medianeira exige tanta cautela, tanta precisão. Qual é a perspectiva central que a nota propõe para a gente entender o papel de Maria de um jeito equilibrado, mas também rico? Olha, a chave interpretativa fundamental que a nota oferece é a maternidade de Maria. A cooperação singular dela na obra da salvação é compreendida primariamente através do prisma da sua maternidade. E como essa maternidade se manifesta na prática, segundo o documento? A nota desenvolve isso em alguns níveis. Primeiro, como mãe dos fiéis. A maternidade espiritual dela, né? Ser mãe de Deus, a Theotokos, não ficou limitado lá na encarnação. Essa maternidade se estende a todos os discípulos. João, ao pé da cruz, é o símbolo disso, e no fim das contas, a toda a humanidade. Entendi. É uma cooperação materna exercida em Cristo, participada, subordinada, e é importante frisar, essa maternidade não ofusca a mediação de Cristo, pelo contrário. Manifesta o poder, a fecundidade da mediação dele. A Lumen Gentium diz isso no número 60. Certo. A nota também adverte contra umas visões meio distorcidas, sabe? Como se Maria fosse um tipo de para-raios contra a justiça divina. Não é isso. Ela é, na verdade, um sinal luminoso da misericórdia que jorra de Cristo. E essa maternidade é exercida na igreja e para a igreja. Maria é modelo da própria maternidade da igreja. E a intercessão dela, que é tão forte na piedade popular, se encaixa nessa visão materna? Exatamente. A intercessão de Maria brota dessa união única dela com Cristo, como mãe e como a cheia de graça. A oração dela tem um valor especial. A gente já tem na Escritura e na tradição a fé na intercessão dos santos, dos anjos. Sim, Hebreus, Apocalipse. Isso. Maria, de um modo todo particular, continua aquela atitude de Caná. Ela percebe nossas necessidades, não tem vinho, e apresenta ao Filho. Intercede por nós junto ao único mediador. O documento também fala da proximidade materna de Maria. O que significa isso? Significa que essa maternidade não é só uma ideia abstrata, sabe? É algo que se experimenta, concretamente na vida dos fiéis. Se manifesta nas invocações, nas imagens que a gente venera, nos santuários marianos que são verdadeiros faróis de fé, de acolhimento. Sim. O exemplo da aparição de Guadalupe a São João Diego é muito tocante, né? Maria perguntando, não estou eu aqui que sou tua mãe? Os fiéis experimentam esse afeto, esse refúgio, essa confiança nela. E essa proximidade ajuda a gente a reconhecer o amor do Pai, a entrega do Filho, a ação do Espírito. Mas a nota faz uma ressalva importante. Qual? Que essa devoção genuína não deve ser instrumentalizada para fins políticos ou ideológicos. Tem que cuidar disso. Entendi. Isso nos leva a um outro título bem comum, Mãe da Graça. Considerando toda essa discussão sobre a mediação única de Cristo, como a nota aborda esse título? Aqui a precisão teológica parece ser ainda mais crucial, né? Sim, e aqui, olha, o que é fascinante é justamente como a nota busca essa precisão para evitar mal-entendidos. Mal-entendidos que podem surgir de imagens inadequadas, talvez. Tipo a ideia de Maria como um reservatório de graça separado de Cristo ou como uma fonte autônoma de onde a graça brota. Isso inevitavelmente diminuiria a centralidade de Cristo como a fonte de toda a graça. A graça fundamental, a presença da Trindade em nós, a participação na vida divina, que a gente chama de graça santificante, ela não passa pelas mãos de Maria como se ela fosse um canal obrigatório ou a distribuidora, entende? Entendi. Isso vai na linha das preocupações que o cardeal Ratzinger já tinha expressado sobre o título Medianeira de Todas as Graças. Exatamente. Ele já apontava que esse título não tinha uma fundamentação clara na revelação. A nota retoma essa linha de cautela. A cooperação de Maria em relação à graça é melhor compreendida como dispositiva. Dispositiva. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que as ações dela, a intercessão, o exemplo de fé, a proximidade materna, elas nos dispõem, elas preparam nossos corações, removem obstáculos para que a gente possa receber a graça que só Deus pode infundir diretamente na alma. Ela nos ajuda a abrir as portas para a ação de Cristo no Espírito Santo. Você pode explicar um pouco mais essa ideia da graça santificante como um dom direto de Deus?
Por que essa ênfase na relação imediata? Claro. A graça santificante, sabe? Aquela que nos justifica, perdoa os pecados, nos torna filhos de Deus, participantes da natureza divina, é um dom tão sublime que supera a distância infinita entre o Criador e a criatura. Certo. Por isso, a teologia clássica, com Santo Tomás de Aquino, por exemplo, afirma que só Deus Trindade pode fazer essa obra interior. Só Deus pode, como dizia Tomás com o verbo ilabitur, penetrar ou deslizar para dentro da alma para transformá-la e uni-la a si. Nenhuma criatura, por mais santa que seja, nem mesmo Maria, pode conferir essa graça transformadora. Entendi. A humanidade de Cristo é o instrumento unido à divindade pelo qual a graça nos chega, claro. Mas a ação de justificar, de dar a graça santificante, é um ato exclusivo de Deus. A nota quer preservar essa relação íntima, direta, entre a alma e Deus, na ordem da graça. Então, como ficam aquelas expressões que a gente ouve, tipo receber graças por meio de Maria? Ou até textos bíblicos que falam de rios de água viva jorrando dos fiéis, como em João 7. Isso não indicaria uma espécie de transmissão? É uma ótima pergunta. A nota, e ela segue nisso a interpretação tradicional dos padres da Igreja sobre essa passagem de João 7, entende esses rios de água viva como se referindo principalmente a ações que ajudam os outros a se abrirem à graça. Ou seja, ações dispositivas. Ah, entendi. Exemplos. Por exemplo, a oração pelos outros, o ensino da palavra de Deus, a condução aos sacramentos, o que se chama de mistagogia, o testemunho de vida, as obras de caridade, até o exercício dos dons e carismas que edificam a comunidade, como Paulo descreve em 1 Coríntios 12, o amor fraterno. São ações que comunicam a vida de Deus de forma indireta, preparando o terreno para a ação direta do Espírito. Diante disso, então, qual seria o sentido aceitável para o título Mãe da Graça, ou para a nossa prática de pedir graças a Maria? A nota sugere que o plural, graças, pode ser entendido sim de forma legítima como os diversos auxílios tanto espirituais quanto materiais que a gente obtém pela intercessão materna de Maria. São ajudas, favores, inspirações, consolações, que nos dispõem para receber ou para crescer no dom principal, que é a graça santificante. Isso inclui também o que a teologia chama de graças atuais, sabe? Aqueles impulsos, iluminações do Espírito Santo que nos ajudam a agir bem no dia a dia. O fundamental, e a nota repete os critérios lá da Lumen Gentium, é que a devoção a Maria deve sempre, primeiro, favorecer a união imediata do fiel com Cristo. Ok. Segundo, ser entendida como uma cooperação que acontece por livre disposição de Deus, por beneplácito divino, não por uma necessidade absoluta. Certo. E terceiro, nunca tirar ou acrescentar nada à dignidade e à eficácia de Cristo como o único mediador. Esses são os critérios. Entendido. Além da maternidade, que ficou claro que é a chave principal, a nota também dá um destaque forte a Maria como discípula, não é? Sim, e esse é um ponto de uma riqueza espiritual e teológica enorme. Maria é apresentada como a primeira e mais perfeita discípula. É aquela que, por excelência, escuta a palavra de Deus e a põe em prática, como diz Lucas 11. Sim. A nota até recorda uma frase forte de Santo Agostinho: valeu mais para Maria ser discípula de Cristo do que ter sido mãe de Cristo. E ecoou o Papa Francisco ao dizer que ela é mais discípula que mãe. Quer dizer, a grandeza fundamental dela está na fé, na resposta à palavra. Ela é o modelo para toda a igreja de como seguir Jesus. E como essa dimensão de discípula se articula com a maternidade espiritual dela para conosco? As duas dimensões se iluminam, sabe? A maternidade dela na ordem da graça não é a de uma rainha distante, não, mas a de uma mãe que é também a primeira entre os irmãos, a primeira discípula. Isso estabelece uma relação pessoal, única, de confiança, de afeto, entre ela e cada seguidor de Cristo. Ela nos acompanha como mãe do povo fiel na nossa caminhada. A piedade popular, com os santuários, as romarias, as orações, expressa isso de forma muito concreta. A nota valoriza muito como o Evangelho se inculturou nos diversos rostos de Maria Guadalupe, Aparecida, tantos outros, mostrando a ternura de Deus de forma próxima a cada cultura. Verdade. E tem uma sintonia especial dela com os pobres, com os sofredores.
Eles reconhecem nela a simplicidade, a proximidade, a força do evangelho vivido. O documento de Aparecida destacou muito isso. Ela não é só mãe, ela é espelho dos mistérios da vida de Cristo. Certo. Depois dessa exploração bem detalhada, como a gente poderia resumir os pontos essenciais que ficam dessa análise da Nota Mater Populi Fidelis? O que o nosso ouvinte deveria levar consigo? Olha, se a gente fosse destilar o núcleo mesmo, eu diria o seguinte. Primeiro, a nota reafirma, sim, a cooperação única, insubstituível de Maria na história da salvação. Mas sempre de forma muito clara e explicitamente subordinada a Cristo. Ele é o único Redentor e o único mediador. Ponto. Segundo, fica muito claro que títulos como corredentora são considerados inadequados, justamente porque arriscam obscurecer essa centralidade única de Cristo. Certo. Terceiro, o título medianeira, embora tenha mais história, exige grande precisão teológica. Deve ser entendido principalmente no sentido de intercessão e cooperação materna dispositiva, aquela que nos prepara, nos ajuda a receber a graça, sem jamais colocar Maria como intermediária necessária ou como fonte da graça santificante. Essa vem direto de Deus. E a maternidade dela é o fio condutor para entender tudo isso. Exatamente. A maternidade espiritual de Maria é apresentada como a perspectiva central, a mais adequada para compreender o papel dela. Uma mãe que intercede por nós, nos acompanha com ternura, nos ensina com seu exemplo e, fundamentalmente, nos aproxima do filho dela, Jesus. E, inseparavelmente ligado a isso, ela é a primeira discípula. O modelo de fé, de escuta, de obediência para todo o povo de Deus. É fascinante observar esse esforço contínuo da Igreja em aprofundar a compreensão de figuras tão centrais como Maria, né? Buscando sempre esse equilíbrio entre a riqueza da devoção popular e a necessária clareza teológica. De fato, é uma busca constante. E essa busca por equilíbrio talvez nos deixe com uma reflexão final, uma provocação. A nota doutrinal insiste muito, como vimos, que a graça santificante, a vida de Deus em nós, é um dom direto e imediato. Só Deus concede à alma. Não tem intermediário criado que confira essa graça. Sim. Ao mesmo tempo, o documento valoriza enormemente a intercessão, a proximidade, o acompanhamento materno de Maria, a mãe do povo fiel. Aí, isso levanta uma questão importante. Como é que, na nossa vivência concreta da fé, essa compreensão de Maria como mãe que caminha conosco, que intercede por nós, pode, de fato, aprofundar e intensificar a nossa experiência pessoal da graça direta de Deus? Boa pergunta. Em vez de ser vista, talvez por alguns, como uma alternativa ou um desvio, de que forma essa maternidade que nos dispõe, que nos prepara, que nos acompanha, pode efetivamente nos tornar mais abertos, mais receptivos ao encontro imediato com Cristo e à ação transformadora do Espírito Santo em nossas vidas? Fica aí talvez uma boa pergunta para a nossa reflexão pessoal.